Bom, eu abri esse vídeo aqui só para esclarecer como é que vai funcionar essa revisão da SpaceX e da Efon, que vai ser tudo junto, tá certo? Agora eu tô com mais, a gente tem mais tempo, né, para poder organizar aí os conteúdos daqui para a prova da Efon e também para a da SpaceX, tá certo? Vamos lá. Como é que vai funcionar? Então, vou dizer aqui como é que vai funcionar. Vou escolher os assuntos, tá? Não sei se vai dar pra ver todos, acho que não. Mas os principais eu vou escolher, como eletrostática, trabalho energia, cinemática também, gravitação, hidrostática, eletromagnetismo, termodinâmica. Vou tentar pegar esses assuntos, tá? Beleza. Então, na aula, tá? Vai ter o conteúdo. Teremos na aula então o conteúdo. Como é que eu vou passar o conteúdo da revisão? Eu vou pegar os principais tópicos. Vou pegar os principais tópicos de cada assunto, como eu fiz com a EA, na revisão da EA. Vou pegar os principais tópicos e que abordem, escolher os tópicos principais que abordem que tragam, na verdade, o máximo de informações possíveis. De informações possíveis. O máximo, porque né, nenhum tópico aborda todos os assuntos, né, de algum assunto de física. Por exemplo, na revisão da EA, eu peguei a questão de plano inclinado, com atrito, sem atrito, polia, para poder desenvolver o conceito de força, equilíbrio, força de atrito, decomposição de força, as leis de Newton, né? Então eu peguei um problema prático que cai em prova para poder desenvolver esses assuntos, tá? E sempre trazendo o máximo de informações, destacando os pontos importantes. Beleza? É assim que eu faço uma revisão. Tá. Lembrando que uma revisão, a revisão não é uma aula, tá? Como assim? Por que eu tô falando isso? Não é uma aula. Vai ser uma aula, tá? Mas não é uma aula completa de explicar detalhe por detalhe. Então, essa revisão, essa aula vai ser dedicada a quem já estudou o assunto e vai relembrar algumas coisas, tá? E vai poder acompanhar e entender o que é que eu tô falando. Então, se você nunca estudou um assunto, você, por exemplo, nunca estudou, ainda não estudou termodinâmica. Aí eu tô lá explicando termodinâmica de um jeito para quem já estudou, tá? Então pode ser que talvez você não entenda muita coisa, porque eu vou estar conversando, tá? É uma conversa para quem já estudou o assunto, tá relembrando, vendo algumas dicas, beleza? Alguns detalhes que é importante, beleza? Então não é uma aula completa. Então, mas se você estudou o assunto, estudou os principais tópicos, você vai conseguir entender tudo que eu estou falando, tá? Se você estudou certinho, você vai conseguir entender o que eu estou falando, beleza? Então não é uma aula completa, é uma revisão, tá? Então, como eu falei, se você estudou o assunto, vai conseguir entender, vai conseguir acompanhar toda a aula de revisão, beleza? Beleza. Eu vou passar então o conteúdo, beleza? Passar o conteúdo, como eu falei, os principais, trazendo os assuntos, vendo ali algumas variações, sempre
dentro, dentro do nível tanto das PSEX quanto da iPhone. São provas bem parecidas, tá? Por isso que eu vou juntar as duas. Tanto é que eu já vi questões da iPhone que caiu nas PSEX e vice-versa. Bem parecido, tá? Então, são provas semelhantes, então vale a pena juntar os dois numa revisão, tá? Bom, então após eu passar o conteúdo, explicar tudo, né, tudo que foi importante, a gente vai resolver questões. Então a gente vai resolver questões. Bom, as questões vão ser as questões de prova, tanto das PSEX quanto da EFON, tá? Peguei questões, vou pegar questões que estão de acordo com o que eu falei na revisão, tá? Para você ver que o que eu falar na revisão é importante cair em prova, para você dar uma atenção maior também. Então as questões, ao fim da revisão, vou pegar umas questões bacanas, tanto das PSEX que devam para resolver e comentar, beleza? Não vai ser uma resolução rápida, vou tentar fazer uma resolução bem detalhada, também explicando variações, tentar espremer o máximo de informações ali, porque tem muito problema que se repete, né? E às vezes um problema ele usa os conceitos vistos em outras questões. Beleza. Depois, tá? Depois de, pronto, dei o conteúdo, resolvi as questões, beleza. Depois, tá, aí finalizou a aula. Depois, as anotações que eu fizer, eu vou disponibilizar no Telegram. Eu vou disponibilizar. Então, as anotações feitas vai estar no Telegram, tá? Lá no canal. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. É só então ver qualquer outro vídeo aí que você tem lá o link, tá? Então as anotações feitas vou deixar no Telegram. Então por isso eu vou tentar fazer organizado a aula, tentar deixar as anotações organizadas, porque daí você pode até imprimir, né? Pra revisar apenas olhando, sem precisar assistir o vídeo. Depois que você assistir a aula, você pode, se você imprimir ou transcrever, você pode pegar o papel e olhar e revisar, né? Relembrar alguma coisa. Então, vai ser no formato para imprimir, beleza? Então, depois da aula, eu vou disponibilizar essas anotações no Telegram. E também, melhor ainda, eu vou colocar uma lista extra. Pera aí. Lista complementar. Complementar. O que seria essa lista complementar? É uma lista com os assuntos do conteúdo vistos na revisão. Então vamos lá. Se a gente estudar eletrostática, então vou passar os principais tópicos de eletrostática, vou resolver questões de eletrostática, as anotações depois da aula no Telegram, e também vou colocar uma lista com questões extras, inéditas não, extras, tá? Que eu escolhi, que estão no nível tanto das PSEX quanto da iPhone, para vocês treinarem, tá? Uma lista extra. Uma lista rápida, tá? Não vai ser uma lista grande, 5 questões, bem bacana, para vocês praticar, né? O que foi visto na revisão. Também vai ser disponibilizado no Telegram, tá? Aí, essas 5 questões que eu passei, vai ser resolvida na próxima aula. Então também vai haver resolução dessas novas questões, tá? Então, na próxima aula,
Antes de começar o assunto novo, eu vou tirar o início para resolver as questões dessa lista complementar do assunto anterior, entendeu? E aí eu inicio um novo assunto e o ciclo se repete, tá? E aí eu vou iniciar um novo assunto e o ciclo se repete. Então, se eu fizer uma linha do tempo, vamos lá. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Assim, então na primeira aula não vai ter, né, resolução, porque tá, na primeira aula não vai ter lista ainda. Mas vamos lá. Então as outras aulas vão ser o seguinte. A primeira parte da aula, da revisão, vai ser resolver resolução da lista da aula anterior. Então a primeira parte da aula vai ser uma parte da resolução da lista. Bom, depois um novo conteúdo. Aí vem um novo conteúdo e, como a gente sabe, depois do conteúdo, as questões de prova. Questões de prova. Aí, depois no Telegram, a gente vai ter as anotações e a lista complementar. No Telegram, beleza? Aí na próxima aula se repete o ciclo. Ó. Aí na próxima aula, resolução da lista. Que lista? Essa lista. Beleza? Acho que deu pra entender, né? O que é que vai acontecer. Então esse vai ser o nosso cronograma. Tá? Eu vou tentar postar um assunto a cada 2 dias. Eu não vou dar um horário, um dia certo, tá? Porque sempre acontece imprevisto. Mas eu vou me esforçar para assim que estiver pronto, fazer o mais rápido possível. E vou disponibilizando, tá? Vou tentar fazer um conteúdo a cada 2 dias, né? Então, um dia conteúdo, tal. Se tudo desse certo, seria um conteúdo por dia. Um assunto por dia. Vou ver se eu consigo. No máximo, um conteúdo a cada 2 dias. Beleza? Porque eu quero fazer bem organizado. Não vou fazer nada rápido para ficar mal feito. Pronto. Então, essa vai ser basicamente nossa revisão. Aí é o seguinte. Com relação aos assuntos, só um detalhe. Fazer um diagrama de vir aqui para explicar uma coisa. A EFONS cobra mais conteúdos do que a SPSEX. Mas existem assuntos que são em comum. Todo assunto cobrado na SPSEX é cobrado na EFON, ou seja, é um subconjunto. Mas nem todo o conteúdo da EFON é cobrado na SPSEX. Tá? Tem conteúdo que só é cobrado na EFON. Eu vou focar mais na interseção, quando os assuntos for dos dois. Porém, quando for um assunto que só é exclusivo da SPSEX, da EFON, eu vou falar, tá? Vou falar, ó, esse conteúdo é exclusivo da EFON. Eu vou dizer. Mas, né, primeiro eu vou focar na maioria, que é aqui, que é os assuntos em comum, que tem na SPSEX e tem na EFON. Tá certo? Por isso que eu vou juntar as duas provas. E o nível tá bem pareado. Então, vai ser bem bacana. Certo? Pronto. Então, esse é o nosso esquema da revisão, tá? Em breve, as aulas vão ficar disponíveis